Bom galera, agora nós vamos para o segundo vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar aí a página 28 do livro de vocês. Aí nós vamos trabalhar a questão do número do expoente inteiro, né? Como a gente viu, nós estávamos vendo apenas expoentes naturais, né? Quando ele é positivo. Agora nós vamos ver casos em que o expoente é negativo. Aqui nós temos um exemplo de potência, operação de potência. Nesse caso aí, vocês podem observar, as duas bases são iguais, base 2, e os expoentes 3 e 4. Então, nós vimos que nas propriedades da potenciação, potências de mesma base, nós temos a divisão ou quociente de potência de mesma base, a gente repete a base, vamos repetir a base, 2, e nós subtraímos os expoentes, 3 menos 4. 2. Agora nós vamos subtrair 3 menos 4, 1. Observe que o sinal do maior é do menos 4, né? Do maior módulo. Então, vai repetir ele, menos 1. Então, aqui nós temos uma potência de expoente inteiro. Então, como vocês viram aí, o resultado foi 2 elevado a menos 1. Então, isso é uma potência de expoente inteiro negativo. E nós vamos ver como é que nós podemos representá-lo de outra forma. Vamos pegar a mesma divisão. Vamos pegar a mesma. 2 sobre 3 dividido por 2 sobre 4. Outra forma de representar uma divisão é colocá-lo dessa forma. 2 sobre 3 dividido por 2 sobre 4. É a mesma coisa. Então, nós vamos pegar aqui. Eu vou repetir essa potência. Então, eu vou pegar essa potência e vou repeti-la o tanto que pede o expoente, que é 3. Então, 1, 2, 3. A mesma coisa faz embaixo. 1, 2, 3 e 4. Vou simplificar para ficar mais fácil. Ó. Corta, 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 corta. Esse último aqui eu vou dividir. Ó. 2 por 2. Quanto é 2 dividido por 2? 1. Então, aqui é 1. E restou apenas o 2 embaixo. Então, observe que 2 elevado a menos 1 deu 1 sobre 2. É o mesmo resultado. Então, eu posso afirmar que 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 2. Por quê? Por causa da simplificação. 2 elevado a 3 a gente repete 3 vezes. 2 elevado a 4 vou repetir 4 vezes. Vou simplificar. Simplificar é dividir, pessoal. Ó. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Observe que se aqui 1, 1 e 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Detalhe. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Por isso que ficou 1 sobre 2. Então, 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 2. E isso vai valer para todas as potências de expoente negativo. Nós vamos ver agora quando esse expoente é diferente de 1. Né? Galera, só para reforçar aí, vamos ver mais dois exemplos. Aqui eu tenho 3 elevado a menos 1 e 4 elevado a menos 1. Toda vez que você tiver potência de expoente negativo, você vai ter que fazer o seguinte. O negativo é o inverso do positivo, certo? Então, eu vou ter que dar um inverso de 3. Para dar o inverso de 3 é sempre 1 sobre 3, o inverso. Por quê? Porque qualquer número, pessoal, por exemplo, 5, o número 5, ele na verdade é uma fração no qual 1 divide o 5. Por quê? 5 dividido por 1, 5. Continua o mesmo 5, mas esse 1 vai estar lá embaixo. Então, quando eu quero o inverso de um número, quando eu pego o inverso de um número, o inverso de 5 é 1 sobre 5. E aí o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. No caso aqui, se fosse menos 1. Certo? Então, aqui vai ser o mesmo caso. 1 em cima, 4 embaixo. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Beleza? Isso vai acontecer sempre. Agora nós vamos ver
casos no qual nós vamos ter números um pouco diferentes. Aqui, galera, nós temos 2 elevado a menos 3. O que nós vamos fazer? Como eu disse para você, como ele é um expoente negativo, nós vamos inverter o número 2. Esse número, ele não tem número embaixo, então eu vou colocar 1 e agora eu vou inverter. 1 sobre 2. E eu vou ter que repetir isso aqui quantas vezes? 3. Observe que o expoente era negativo, agora passa a ser positivo, certo? E agora, para resolver, a gente vai repetir isso 3 vezes. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Multiplicando 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Beleza? Isso vai acontecer todas as vezes que a gente aparecer números desse formato. Vamos fazer outro exemplo aqui. 3 elevado a menos 2. Vezes o processo. Não tem número embaixo, coloca. Inverte aqui. 1 sobre 3. O expoente que era negativo passou a ser positivo. E agora, no caso aqui é 2, vamos multiplicar 2 vezes. 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. E 3 vezes 3, 9. Aqui nós temos um exemplo de fração. Observe que já existe um número embaixo do 2. E observe também que o expoente é negativo e nós temos uma fração. Então, eu quero fazer com que esse expoente fique positivo. Então, eu vou inverter esse número aqui. Eu tenho 2 sobre 3. O inverso é o contrário, ou seja, 3 sobre 2. O expoente que era negativo passa a ser positivo. Eu vou repetir isso aqui quantas vezes? Uma vez. 3 sobre 2. Vamos ver outro exemplo. Vamos fazer aqui 2 sobre 3 elevado a menos 3. Observe nesse caso aqui, é o mesmo caso de fração. Vamos inverter, o expoente é negativo de menos 3. Então vamos ter que inverter, vai ficar 3 sobre 2. E o expoente que era negativo passa a ser positivo e agora a gente vai multiplicar. Quantas vezes? 3. 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Multiplicando tudo, nós vamos ter 27 sobre 8. Observe que o primeiro passo é inverter para que o sinal passe a ser positivo. E aí nós temos a nossa potência. Bom, para a gente finalizar, vamos relembrar um pouco das propriedades da potenciação que foi visto na aula passada. O mais importante é a gente ter dessas duas primeiras propriedades. A primeira propriedade é a seguinte: multiplicação vezes produto, né, de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes, beleza? É o que diz essa primeira propriedade. Então, aqui nós temos um exemplo. Eu tenho 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a menos 5. As bases são iguais, 4 e 4. E as potências 3 e menos 5. Observe que aqui é negativo. Não tem problema. Vou repetir a base, que é 4, e vou somar os expoentes. 3 mais... Detalhe, o 5 é negativo. Como ele é negativo, vou colocar o sinal de menos no parênteses. Então, vai ficar 4, 3... Dois sinais diferentes, menos, não é isso? Repete a base e subtrai. 3 menos 5, 2. Repete o sinal do maior, que é menos. Então, aqui eu tenho 4 elevado a menos 2. Observe que eu apenas apliquei a propriedade sem problema nenhum. A segunda propriedade é o seguinte: divisão, quociente de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Vou colocar 7 elevado a 9 a 6 dividido por 7 elevado a menos 6. Então, observe, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? 6. Subtrai quer dizer menos. Menos, detalhe, o sinal do expoente é negativo também. Então, eu tenho que colocar no parênteses. Ou seja, agora nós vamos ter 6, dois sinais iguais, mais. Então, 7 elevado a 12. Então, toda vez que o expoente for negativo, para evitar qualquer problema, é só colocá-lo dentro do parênteses e coloca o sinal
ou de menos ou de mais, vai depender da propriedade. Então a gente vai ficar por aqui e nós vamos resolver os exercícios e até a próxima aula.